Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que o Mestre Jesus possa estar conosco durante esses momentos. Nossas reflexões nessa noite serão sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre não servir a Deus e a Mamon. É o item 7. E esse item fala de um tema importante para nós refletirmos sobre ele, porque é sobre a utilidade da riqueza. Qual a importância dela, para nós? Porque muitas vezes ela é condenada, principalmente por nós espíritas, porque nós sabemos que a riqueza, ela traz, muitas despertamento de muitas paixões nossas, e muitas vezes a gente condena. Então, vejamos o que Kardec e os espíritos codificadores nos ensinam sobre o emprego da riqueza, que é o emprego providencial dela. Então, vejamos. Em todos os ensinamentos de Jesus, não existe condenação da riqueza, nem do rico por possuir a riqueza. Existe uma exortação, ou seja, um chamado para que a riqueza seja usada como instrumento de progresso por quem a possua. Nós sabemos que a riqueza tem uma finalidade, ela é um meio de progresso, sem a qual não haveria incentivo para o trabalho, para as pesquisas, para as grandes construções e para o desenvolvimento da humanidade, da inteligência do homem. Sendo assim, se não fosse assim, Deus estaria dando para os seus filhos, para nós, um instrumento de perdição, o que é inimaginável. O que Jesus ensina é que a riqueza é uma das provas mais difíceis, por causa das facilidades que ela propicia para nós na nossa vida, tais como o desenvolvimento do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do poder, que dificultam o desenvolvimento em nós das qualidades nobres, como seres espirituais que somos. No entanto, nós sabemos que a riqueza um instrumento para a prática da caridade e da abnegação. Por isso, Kardec afirma que a riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações, das tentações que oferece, pela fascinação que exerce, sobre nós, que ela traz para nós, não que ela exige, que ela traz para a gente. A riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem na terra e desvia os seus pensamentos do céu. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não significa que a riqueza torne o caminho inviável e não possa ser o meio de salvação na mão daquele que a sabe utilizar. Então, quem sabe empregar a riqueza, ela pode trazer para ele um desenvolvimento espiritual enorme. Ele pode, mas isso vai depender, das escolhas que ele vai fazer. Da mesma forma, o Kardec faz uma comparação e a gente precisa refletir sobre isso. Da mesma forma que certos venenos restabelecem a nossa saúde quando eles são empregados na dose certa, da forma certa, com cuidado. Então, a riqueza
ela é prejudicial quando ela não é aplicada dessa forma também, como se fosse um veneno que pode trazer benefícios ou malefícios, dependendo da forma como se utiliza, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Quando Jesus disse àquele moço, né, lá na passagem evangélica, que o perguntava sobre os meios de ganhar a vida eterna, Jesus falou o que para ele? Desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Jesus, quando falou isso, ele não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deve despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço. Não foi isso. Jesus quis apenas mostrar para ele que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação e assim mostrar para nós também. Então, quando nós estamos muito apegados aos bens materiais, às coisas materiais, né, nós estamos nos distanciando da nossa evolução. Porque o que é a nossa salvação? É a compreensão das leis divinas, é a aplicação delas, né, na nossa vida, é sabermos utilizar aquilo que está nas nossas mãos da melhor forma possível para fazer o bem, para fazer a caridade, para auxiliar. Então, se nós não empregamos aquilo que está nas nossas mãos de uma forma correta, conforme Jesus ensinou, conforme as leis divinas, porque Jesus veio mostrar para nós as leis divinas. Então, nós vamos nos distanciando da salvação, porque a salvação é a nossa evolução, é a nossa meta. Deus nos criou para ela, para chegarmos até Ele. Então, aquele moço, com efeito, aquele rapaz que perguntou a Jesus, ele achava que ele estava quite, porque ele seguira princípios, mandamentos divinos, né, alguns. E, no entanto, ele recusava a ideia de abandonar os bens materiais que ele possuía. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de fazer um sacrifício para obtê-la. Ele não abria mão dos bens materiais para conseguir a vida eterna. Então, meus irmãos, precisamos refletir sobre isso, porque a riqueza, por ela mesma, ela não é má. Os males que ela causa são devidos ao mau emprego dela, ao homem, que não faz o uso adequado dela, que se deixa dominar pelos prazeres e pelas facilidades que ela pode proporcionar. Se Jesus houvesse condenado a riqueza, ele também estaria condenando o trabalho, que pode proporcionar a riqueza. E isso levaria a humanidade a um retrocesso, impedindo o progresso, que é uma lei divina também. Então, as leis divinas não se contradizem. Foi isso que Jesus quis dizer, né? Então, o homem, ele pode usufruir da riqueza, sim, mas ele deve lembrar que ela é um empréstimo de Deus, mas que pode também ser retirada a qualquer momento. Assim, aqueles que a veem como um instrumento de progresso material da terra e usam a riqueza dessa forma, com desprendimento, com critério, com bom senso, como, né, uma coisa necessária ao bem de muitos, podem também usá-la no desenvolvimento próprio das suas qualidades morais, porque quando eu faço coisas boas para os outros, eu estou desenvolvendo o meu lado melhor, o meu lado bom,
o meu lado mais generoso, mais solidário, mais fraterno, proporcionando às outras pessoas meios de trabalhar, meios de estudar, meios de desenvolver e exemplificando o amor ao próximo e desenvolvendo esse amor em nós cada vez mais. Quanto mais a gente trabalha nesse sentido, mais nós vamos nos envolvendo nesse sentimento e nos transformando intimamente, que é muito bom para nós, né? E Kardec finaliza os seus comentários dizendo o seguinte: o homem tem por missão trabalhar pela melhoria espiritual do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, é preciso aumentar a produção. E se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscar fora, em outros países. Por isso mesmo, as relações entre os povos também constituem uma necessidade, a fim de facilitar, esses objetivos e para destruir, inclusive, obstáculos materiais que separam os povos, os países, e tornando mais rápidas as comunicações. Então, uma forma de entrelaçamento entre os povos no mundo. É mais uma forma de praticar a solidariedade e a fraternidade entre todas as nações, entre todas as nacionalidades. Então, para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para levar isso a efeito, para conseguir fazer isso, precisou de recursos, e a necessidade fez o homem criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses trabalhos impõem ao homem amplia e desenvolve a sua inteligência. E é essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, é o que desperta, é o que faz ele procurar primeiro. E isso o ajudará depois, mais tarde, a compreender as verdades morais e se desenvolver moralmente. Olha que lindo, né? Então, assim, é trabalhando, desenvolvendo, fazendo crescer a sua inteligência, que ele vai, a princípio, buscar satisfazer a necessidade de morar melhor, de ter mais conforto, de reduzir as dificuldades materiais, e isso vai fazer com que ele, para frente, no futuro, compreenda as verdades morais e desenvolva essa moral em si mesmo. Isso é muito lindo, né? Então, nós precisamos entender que, sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não existirão grandes trabalhos, não existirão atividades, não haverá estímulo a pesquisas, nem ao desenvolvimento intelectual do homem. Então, é por isso que a riqueza é considerada um elemento do progresso. Portanto, meus companheiros, vimos que a necessidade de criar riqueza vai impulsionar a inteligência do homem a aperfeiçoar a produção e melhorar o planeta. A inteligência humana, primeiramente, focada nas necessidades materiais, vai,
aos poucos, pavimentando o caminho para as verdades morais, as quais impulsionam a evolução espiritual. E a evolução espiritual é a nossa destinação divina. Foi para essa evolução que o Pai nos criou, para chegarmos até Ele. Então, desejo a todos, uma boa noite e que o Mestre Jesus continue nos iluminando e nos amparando, hoje e sempre.